Fala pessoal, tudo bem? Então, no episódio de hoje eu tava pensando um pouco sobre Boku no Hero. Sabe aquele anime lá? O pessoal reclamou um pouco do final, parece que vai ter final novo. Então, tá pensando sobre Boku no Hero e como eu acho que o Boku no Hero é bem legal, sabe? E entrei em assuntos bem da hora sobre a nossa sociedade, sobre ser adulto um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Vamos lá comigo? Vamos lá! Eu tava esses tempos editando um episódio do podcast que eu tenho, Jovem Aleatório. Tem na Deezer e no Spotify. Se você quiser, o link tá aqui bem aqui embaixo. Ou só botar lá no Spotify, Jovem Aleatório. Ou na Deezer também, Jovem Aleatório. Beleza? Tudo junto vai aparecer. E eu tava falando sobre Boku no Hero. E a importância do símbolo da paz na sociedade. E eu fico pensando quanto isso mostra, e é bem evidente em Boku no Hero, a ideia de o símbolo da paz e a importância dele. Porque a gente para pra pensar, e vamos lá, se a gente para pra pensar que o símbolo da paz em Boku no Hero, ele é alguém que faz com que as pessoas entendam cada vez mais que o símbolo da paz é necessário. E o símbolo da paz nos dá esperança para fazer com que a gente entenda que uma sociedade ela ainda tem esperança no futuro, sabe? Ela ainda pode ser alguém necessário. Ela ainda pode se tornar uma sociedade que a gente ainda consegue ver que ainda pode se tornar algo necessário, algo que a gente não vai simplesmente perder toda a fé no futuro, e a gente fica cada vez ter mais gás. E quando a gente perde esse símbolo, faz com que a gente perca a esperança, e perca a nossa válvula de escape até. Pensa comigo, o All Might ele chega, e ele é o símbolo da paz, ele entende a sabedoria disso e a importância disso. Só que quando a gente vai perdendo esse símbolo da paz, símbolo da esperança, a sociedade começa a ficar desesperada no anime. Pensa agora um pouco sobre isso na vida real. Quando a gente não tem um símbolo, a gente não tem uma esperança, qual a gente se foca, seja uma crença que a gente tem, ou uma pessoa que a gente acredita, um líder que a gente acredita, popular, no qual faz a gente admirar e crer que ainda podemos ter um futuro melhor, a gente fica muito mais fraco ao qual nossos princípios, convicções ou até ideias, sabe? Até o ideal da gente levantar no dia seguinte, o ânimo que a gente tem, a gente ficou mais receoso. É muito interessante quando a gente para pra pensar nisso, porque o símbolo da paz ele se refere também muito ao fato de a gente estar motivado para começar um projeto, motivado para começar uma vida nova, motivado para começar algo novo, uma carreira nova, sabe? Eu paro para pensar muito nisso. E quando a gente vê no Boku no Hero que o símbolo da paz ele vai sendo enfraquecido e vai surgir um novo como a Endeavor, e ele tenta ser o novo símbolo da paz, e tem todo aquele conflito na sociedade, eu paro para pensar hoje em dia. Sabe, quanto hoje em dia a gente está tão alucinado buscando uma paz, um símbolo da paz, e a gente não tem. A gente vê líderes políticos da qual a gente deposita muita confiança, tanto para um lado quanto para o outro. A gente se decepciona com eles e a gente depois fica desesperançoso de novo. Eu acredito que quando a gente foca em ser humano, a gente acaba ficando muito assim, sabe? E Boku no Hero ele mostra muito isso, fora outras ideias que ele chega para mostrar, como a ideia da família do Shoto, sabe? Se a gente para pra pensar na família do Shoto, a gente tem um Endeavor que ele lida com a inveja muito grande que ele sente do All Might, a todo momento, e quando finalmente ele entende que ele não vai ser o All Might, ele já deve ter feito muitas coisas na vida dele. Então, por exemplo, ele busca ter filhos que superem o All Might o tempo todo, para lidar com a frustração que ele tem, ele deposita isso na família dele. E eu acho que isso é muito real, sabe? Uma vez um amigo falou, até no podcast ele falou sobre isso, ele falou que a gente fala muito sobre os pais ausentes, mas a gente não fala muito sobre outra imagem que também há na sociedade, que são muito sobre os pais frustrados. E quando o Endeavor faz muito isso com os filhos deles, a gente fica com essa ideia, tipo assim, opa, calma aí, eu acho que já vi isso em algum cenário, em algum filme, que é a ideia de que o pai frustrado e não sabendo lidar com as suas frustrações, ele acaba depositando isso na família dele. E isso acaba influenciando no Shoto, acaba influenciando na mãe, que acaba sendo abusada psicologicamente por isso também, e fisicamente, na filha e no filho, e no outro filho que acabou morrendo, que a gente descobre no futuro. E esse filho que acaba morrendo, acaba mostrando que a gente vê em Boku no Hero, se tornando alguém que vai ser o algoz dele no futuro, que vai ser alguém para lembrar todos os erros que ele já fez, sabe? E quando a gente tem um Endeavor, que é esse personagem que foi dito como mal, foi criado como mal, ruim, agora ele é alguém que está tentando se redimir e tem alguém do passado querendo falar para ele o quão ruim ele já foi. E ele pode ainda ser o símbolo da paz ou não. A questão é, será que o nosso símbolo da paz
Será que essa figura de heroísmo, de esperança, que é o herói, será que ele pode ser alguém que já cometeu erros tão graves quanto a gente tem? Será que o Endeavor ainda merecia ser um herói ou não? Esse é o dilema que Boku no Hero traz nessas últimas temporadas, quando desafia a perguntar sobre isso. E até quando a sociedade Boku no Hero, ou seja, o público, descobre isso sobre Endeavor, que ele não é essa figura tão santa quando desconfio. E o próprio filho dele, que sofreu muito na mão dele, vai falar sobre isso, né? E quando a gente para pra pensar nisso, eu acho isso muito real. E quanto, às vezes, a gente só não absorve o que tá na cultura pop, sabe? Às vezes tem vários ensinamentos ou várias ideias que a gente poderia pegar e dissolver e discutir e debater se isso realmente é ou se não é, se concordam ou não concordam, mas a gente não para pra absorver isso de fato. Eu acho que o Boku no Hero, ele é muito legal sobre isso. Tá tendo uma polêmica agora sobre o final dele, se vai ser bom ou ruim. Eu não cheguei no final, eu prefiro esperar o anime. Mas comenta aqui, porque quero muito saber o que vocês acham também em relação a isso, se vocês vão gostar, já viram, não gostaram, sem spoilers, se possível. Mas eu penso muito sobre isso, sabe? Eu acho que o Boku no Hero é muito legal, é muito esquisito. E por mais que tenha um final ruim, eu acho que no final não vai definir a obra por completo, sabe? Eu acho que tem muita coisa que tem como a gente olhar e falar, pô, foi bem legal. E Boku no Hero eu sinto também que eu gosto muito da figura do Midoriya, o Deku. O Deku, ele vem com uma ideia muito mais humana de que é o protagonista. A gente sabe que no futuro, no final, o pessoal tá falando, ele é zoado, foi zoado pra caramba pelo autor. Mas eu acho que isso é uma falha, realmente, que o autor teve. Mas vamos pegar a figura do Deku. A gente tem figuras do Shounen, tipo Goku, Naruto, Luffy, que são pessoas que normalmente estão muito mais seguras. O Luffy e o Goku, então, meu Deus, todo tempo seguro de si. Felizes e bobos. O Deku não é aquele que fala, cara, eu sou fraco pra caramba, mas vou pegar um livro aqui, vou tentar anotar, vou tentar aprender, vou tentar o máximo que eu posso. Ele lida com o fato de já ter sido muito fraco e tentar aprender mais pra não voltar pra mesmice, sabe? Eu sinto que ele é muito mais vulnerável, eu acho que ele fala muito mais com uma parcela também do público. Eu sei que a gente gosta muito de personagens bobos que riem à toa, mas eu sinto que esse protagonismo e esse peso que o Deku traz de vulnerabilidade fala muito com a gente, sabe? Eu acho que isso é muito fundamental pra gente realmente analisar a nossa própria vulnerabilidade e entender que ela faz parte do processo também. Eu acho muito da hora, sério, Boku no Hero, eu acho que ele traz isso. Fico esperançoso pra ver, eu tava pensando sobre esses dilemas esses dias. Eu sei que provavelmente esse vídeo talvez muita gente não vai ouvir, por causa de Boku no Hero, estão muito frustrados, mas tento para pensar, sabe? O quanto esses pensamentos que Boku no Hero traz, eles podem falar muito com a gente de certo modo. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, tem no podcast também do Jovem Aleatório aqui embaixo, ou vocês colocam lá, Jovem Aleatório, Spotify ou Deezer, tem lá também para você ouvir, tá totalmente de graça. Então tenta ouvir, dá uma olhadinha, fala muito sobre isso. E eu queria saber o que vocês acham. Vocês concordam, não concordam? Deixa seu like aqui embaixo, comenta, se inscreve aqui embaixo também, se possível, para ajudar a gente, beleza? Compartilha com 1 ou 2 pessoas para ajudar mesmo. Então é isso. Se você quer mais vídeos, indicação, qualquer vídeo que você gostaria, vem aqui embaixo, fala comigo, que a gente pode falar no próximo episódio. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!